Bom dia, irmãos. Coisa boa podermos nos reunir mais uma vez para podermos falar e meditar a respeito da palavra de Deus. Para isso, quero te convidar, se você pode, para abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 1. E nós vamos ler nessa manhã e meditar apenas nos versículos 18 e 19. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 18 e 19 é o texto que nos cabe nesta manhã. Texto da palavra do Senhor, queridos irmãos, em Colossenses, capítulo 1, os versículos 18 e 19, nos diz assim: Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Vamos orar? Deus bondoso, maravilhoso, Deus que tem sustentado e cuidado das nossas vidas, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de ouvir a Tua palavra, de podermos meditar naquilo que o Senhor inspirou o apóstolo Paulo a escrever. Obrigado, Deus, porque ao meditarmos na Tua palavra, o Teu Espírito, por meio do Teu poder, fala ao nosso coração, nos transforma, nos muda e, além de falar, demonstra o Teu cuidado sobre as nossas vidas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E agora que meditamos na Tua palavra, que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Senhor nos impacte, nos transforme, que ao ouvirmos a Tua palavra, nós sejamos tão impactados que possamos sair daqui diferentes de como entramos. Nós clamamos ao Senhor que nos encha de sabedoria, que nos encha de discernimento, para que possamos entender e também viver a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, o texto que nós lemos, esses 2 versículos apenas, eles são a conjunção de uma realidade que Paulo vem construindo em todo o capítulo de número 1. Ele vem trazendo uma proposta neste primeiro capítulo. A proposta de falar sobre a centralidade de Cristo. Centralidade de Cristo que deve estar sempre em todos os lugares, em todas as áreas da vida. Nos nossos empregos, nos nossos estudos, família, igreja, sociedade como um todo, tudo deve buscar a centralidade de Cristo. No entanto, o texto ele fala para nós em vários momentos a respeito daquilo que Cristo faz, a respeito das coisas que o Senhor Jesus faz ou fez. E aí então, nesses 2 versículos, ele condensa esta realidade, demonstrando que Cristo é a centralidade de 2 partes. Primeiro da igreja, que é o que ele coloca no versículo de número 18, e depois ele abre essa centralidade de Cristo não apenas para a igreja. Ele poderia até finalizar ali e dizer: a centralidade de Cristo deve estar na igreja. E nós, muito contentes, ficaríamos isolados no nosso canto, não teríamos tanta necessidade de pregar o Evangelho, porque afinal de contas, se a centralidade de Cristo é na centralidade da igreja, então nós estaríamos perfeitamente satisfeitos, tranquilos e acomodados, não seria um problema estar. Então, ele traz essa realidade maior, não é apenas na igreja. Da igreja, Cristo é a cabeça, aquele que controla todas as coisas, aquele que nos leva a pensar. E tudo que nós pensamos deve estar ligado a Cristo, né? Mas ele abre esta centralidade, tudo na vida. Ele é o centro de absolutamente tudo. E aí a pergunta que cabe para nós é: o quanto isso é verdade na sua vida? O quanto Cristo realmente é o centro da sua vida? O quanto você realmente tem se esforçado para tentar perceber ou construir a centralidade de Cristo na sua vida? Porque muitas vezes, irmãos, nós olhamos para vários aspectos das nossas vidas e nós vamos nos cercando de um monte de coisas. E às vezes, aquilo que nós nos cercamos se torna o centro. E o centro das nossas vidas pode ser muita coisa. Para alguns pode ser o futebol, para outros pode ser as redes sociais, para outros pode ser o dinheiro, o poder, a fama, a glória. Para outros pode ser o trabalho, os estudos, a família, pode ser si mesmo, né? Você mesmo pode ser o centro da sua vida.
Você é a sua melhor versão, já ouviu esses negócios aí? Então é por aí. Mas onde está Cristo nisso? Uma vez, eu estava numa igreja junto com o pastor Tiago, e eu lembro que uma pessoa nos abordou, e aí ela falou a respeito de uma realidade que, na hora, eu concordei. E depois eu me arrependi de ter concordado. Eu lembro que uma pessoa chegou para nós e falou assim, olha, o fulano, ele é muito bom, né? Muito bom. Ele só tem um problema, ele só fala de Jesus. Só fala de Jesus, mas o pastor, ele tem que saber falar de outras coisas, tem que saber falar de economia, de direito, ele tem que saber falar de esporte, de música, de cultura. E na hora eu falei, é verdade, tem que saber mesmo, né? A gente tem que ter um relacionamento bom com todo mundo, então é importante que a gente saiba o mínimo de várias coisas. Eu saí de lá concordando, depois eu fui refletir sobre isso, e depois eu pensei, falei, não é verdade. Não é verdade. Porque por mais que nós saibamos de vários assuntos, todos os assuntos não são tão importantes quanto Cristo. E mais, quando nós conversamos sobre os assuntos, sejam eles quais forem, não é o assunto que é importante, mas é como Cristo está entronizado nos assuntos. Não é a economia que é importante, é como Cristo afeta a economia. Não é o esporte que é importante, é como Cristo afeta, como as pessoas veem e lidam com o esporte. Não é a política que é importante, é como Cristo lida com a política. Essa é a ideia. Por isso que Cristo tem que ser a centralidade de tudo. Só que a centralidade de Cristo, ela às vezes nos assusta. Porque parece, de certa feita, que Cristo ele se coloca numa posição para nós que diz assim, olha, tudo deve ser lançado fora para que eu seja o centro. Vocês têm que abrir mão das coisas. E não é isso. Não é isso que Cristo propõe. Ele não propõe desapego das coisas. O que Cristo propõe é uma teologia de cuidado. Ele não está dizendo para nós que nós temos que abandonar as outras coisas, a não ser que seja pecado. Aí tem que abandonar mesmo. Mas se não for pecado, a gente não tem que abandonar. Nós temos que fazer com que as coisas que estão na nossa vida se tornem parte de Cristo. Você entende de economia? Como é que Cristo afeta a economia? Como é que a palavra afeta a economia? Como é que a vida cristã afeta a forma como nós lidamos com a economia, com o dinheiro, com a ação social, com o esporte, com lazer, com as redes sociais, com a internet no modo geral, com o nosso trabalho, com os nossos estudos, com a nossa família? Como é que nós pegamos todos esses assuntos e colocamos Cristo no meio de tudo isso? Essa é a ideia de Cristo. É trazer uma teologia de cuidado, não de abandono. Cristo não quer que a gente abandone as coisas, Ele quer que as coisas sejam transformadas quando nós colocamos Ele no meio. E o centro de tudo isso é a igreja. O centro de tudo isso é o reino de Deus, porque é de lá que Cristo governa as nossas vidas. E é por isso que o texto começa dizendo para nós que Ele é a cabeça da igreja. E muitas vezes nós temos que falar a verdade. Muitas vezes nós achamos que os cabeças da igreja são os pastores, são os presbíteros. Talvez na nossa igreja isso seja um pouco ainda uma realidade muito distante, mas em outras não é. Em outras a centralidade é realmente o pastor, é realmente ou o conselho, ou o grupo de pessoas que coordenam ou comandam aquela igreja. Às vezes é um bispo, e aí você já sabe onde eu posso chegar, né? A gente pode subir mais ainda, a escala, né? E quando nós olhamos para essa realidade, nós reparamos que ao colocar-se como cabeça da igreja, Cristo está falando para nós que Ele é a direção que nós devemos seguir. Nós não seguimos homens, nós não seguimos nem mesmo teologia. Reverendo Roberto Brasileiro até falou uma coisa importante para nós aqui na sexta-feira, quem veio pôde ouvir. Ele falou que o túmulo de Calvino, ninguém sabe onde é, para que ninguém pudesse adorá-lo. E essa é a ideia geral de tudo. Nós não podemos nos pegar ao fato de esquecer que Cristo é o cabeça da igreja, e por causa de Ele ser o cabeça da igreja, Ele também se torna o centro das nossas vidas. Tudo gira em volta de Cristo. Tudo precisa levar a Cristo.
E nós muitas vezes pensamos ao contrário. Mas é tudo que a gente faz tem que levar a Jesus. A forma como nós vivemos tem que levar a Jesus. Só que a gente tem um centro para isso. E o centro é a igreja, onde nós aprendemos a palavra, onde nós oramos juntos, onde nós intercedemos um pelo outro, onde nós cuidamos uns dos outros, onde nós estamos juntos aprendendo a respeito de como fazer, como transmitir, como construir essa realidade de Cristo ser o centro de todas as coisas. É a partir daqui que nós fazemos tudo isso. E é por isso que o reino de Deus, a igreja estabelecida hoje, não as denominações em geral, mas o povo de Deus reunido, povo fiel, fiel a Cristo, fiel à sua palavra. Este povo reunido tem como tarefa pensar a centralidade de Cristo nas coisas. Nós não olhamos para as coisas desse mundo e vemos como elas podem se encaixar com Jesus. Não é assim que funciona. É como que Jesus pode transformar as coisas. Como que Jesus transforma as nossas vidas, transforma os casamentos, transforma as relações entre pais e filhos, transforma as relações no trabalho, na escola, transforma as relações sociais, a forma como a igreja impacta, ou as nossas vidas impactam o mundo ao nosso redor, o nosso bairro, a nossa cidade, estado, país, a política, a cultura. Todas essas coisas precisam ser levadas à centralidade de Cristo. E muitas vezes nós nos esquecemos dessa realidade e nós vamos vivendo a nossa vida pensando em tantas coisas e colocando graus de importância nas coisas que nós estamos fazendo, e quando nós percebemos, Cristo está, na verdade, em último lugar. Porque eu não faço isso, e eu tenho certeza que você também não faz. Você não entra, por exemplo, no Instagram e fala assim: como que eu vou trazer o Instagram para a centralidade de Cristo hoje? O meu, especificamente, né? A empresa talvez seja difícil, mas o nosso perfil a gente consegue. Como é que a gente faz isso? Como é que eu trago o meu trabalho para a centralidade de Cristo? Como é que eu trago a minha vida para a centralidade de Cristo? Como é que eu trago as coisas, tudo ao meu redor para a centralidade de Cristo? Como é que eu vivo para a centralidade de Cristo? E aí nós temos o versículo então de número 19. Aprove ao Senhor fazer com que em Cristo, habitasse toda a plenitude. Sabe que às vezes a gente se esquece disso? Porque plenitude aqui não significa necessariamente a ideia geral de harmonia apenas, no sentido literal de todas as coisas são harmônicas a Jesus. Esse texto também traz uma realidade para nós de relacionamento com Deus. E ao olharmos para esta harmonia que traz aqui, esta plenitude também existe nas nossas vidas, ou pelo menos deveria existir. Quando Cristo está no centro de tudo, então até mesmo as nossas vidas estão em harmonia. Até mesmo as nossas vidas estão em harmonia. Porque é isso que Deus busca. É isso que Deus nos ensina. Se você quer viver a sua melhor versão, você precisa viver Cristo. Se você precisa de plenitude na sua vida, de paz, de sossego, de tranquilidade, você precisa de Cristo. Porque mesmo em meio ao mais profundo desespero, nós ainda estaremos plenos. Porque a plenitude não vem de nós, não vem dos nossos sentimentos, não vem daquilo que a gente tem, não vem daquilo que a gente faz e não vem daquilo que a gente sabe, mas a plenitude vem de Cristo. E esta plenitude é inabalável, indissolúvel e indestrutível. E é por isso, irmãos, que nós precisamos buscar Cristo no centro de todas as coisas. Não deixando de lado a nossa diversão, não deixando de lado nada, porque na verdade não é uma questão de abandonar as coisas, mas é redimir as coisas como nós também fomos redimidos ao Senhor Jesus. E a proposta de Cristo é que a gente faça isso, sendo Ele o cabeça da igreja, nos instruindo como pensar a sua palavra, nos instruindo na sua palavra, nas suas ideias, nos seus propósitos, no seu jeito de fazer as coisas. Assim, Cristo vai se tornando o centro das nossas vidas.
tudo vai sendo levado até Cristo, tudo vai sendo redimido até Cristo, tudo vai sendo transformado por Cristo, a começar em nós. Portanto, irmãos, para concluir, nós precisamos nos lembrar que a teologia de Cristo, ela propõe para nós uma teologia não de simplesmente sair abandonando as coisas, sair do mundo, uma teologia de afastamento, pelo contrário, é uma teologia de redenção. Nós não estamos aqui para mudar o mundo, para mudar a forma como as pessoas pensam. Nós não estamos aqui para propor para as pessoas abandonarem as coisas. Nós estamos aqui para que as pessoas que estão aqui, para você que está sentado aí agora, para você que nos assiste, para você levar Cristo para as coisas. Não é só para as pessoas que nós apresentamos Jesus, mas é para tudo. Porque a partir do momento que Cristo habita em nosso coração, tudo ao nosso redor precisa começar a mudar. A mudar para quê? Para ter a cara, o jeito, a voz, a aparência e todas as demais coisas, qualidades, atributos, apenas de Jesus. Amém? Você crê nisso? Tudo nas nossas vidas precisa levar para Jesus. E se tudo leva para Jesus, Jesus é levado para tudo. Esse é o objetivo da igreja, levar Cristo para todas as coisas. Não apenas para as pessoas, mas para toda a realidade que está ao nosso redor. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Vamos orar? Deus bondoso e maravilhoso, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra e clamamos para que o Senhor, Deus, fale através da Tua palavra ao nosso coração, fazendo com que de fato o Senhor Jesus seja o centro das nossas vidas e que tudo seja levado ao Senhor Jesus. Não apenas as pessoas, os corações, que a igreja não saia apenas para pregar o Evangelho para as pessoas, mas que ao pregar o Evangelho, todas as pessoas e todas as coisas possam ser levadas até o Senhor. E o Senhor de fato se torne o centro de tudo que está ao nosso redor. Que o Senhor, Deus, se torne o centro da nossa política, o centro do coração dos nossos políticos, o centro do nosso país, o centro de como nós pensamos a nossa cultura, como nós pensamos a nossa economia, como nós pensamos a nossa história, como nós construímos a nossa vida, o nosso lazer, o nosso social, que tudo seja o Senhor, que o Senhor seja conduzido ao centro de todas as coisas, não para que essas coisas sejam abandonadas, mas para que elas sejam redimidas pelo Teu sangue, assim como nós também fomos. Que a atuação, Deus, da Tua igreja seja tão forte, tão abundante, tão profunda, que realmente a nossa realidade seja mudada pela forma como nós pensamos o Senhor, como nós sentimos o Senhor e como nós nos relacionamos com o Senhor. Ministra ao nosso coração e nos ajuda, porque essa realidade é muito difícil para nós, mas por causa do Teu poder, do Teu amor e da Tua graça, por causa da Tua palavra que opera em nós, nós clamamos para que essa realidade também seja vivida por cada um de nós. Isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Deus.